Se correr parece sempre difícil, o problema pode não ser falta de resistência. Pode ser a forma como estás a treinar. Muita gente tenta melhorar a resistência correndo cada vez mais forte. E depois pergunta, porquê é que continuo sempre cansado? Porque a resistência não é aprender a sofrer mais, é aprender a gastar menos energia. Porque há um erro muito comum na corrida. As pessoas fazem quase todos os treinos rápidos demais. Nem são leves, nem são fortes o suficiente para melhorar muito. São só cansativos. E depois acontece isto. Pernas sempre cansadas, pouca evolução, sensação de não ter pulmão e vontade de deitar os ténis pela janela. Sim, todos já tivemos esse momento. A maioria das pessoas transforma a corrida fácil num esforço moderado. Isso é um problema enorme, porque o corpo nunca recupera totalmente. E quando não recuperas, não consegues adaptar-te. Treino não é só esforço, é também recuperação e adaptação. E a adaptação acontece quando recuperas, não enquanto estás a morrer numa subida a perguntar porque é que eu escolhi este desporto. Então, como deve ser uma corrida fácil? Muito simples. Deves conseguir falar, deves conseguir respirar controlado, terminar sem estar destruído. Se o treino leve acaba contigo no chão da sala, talvez não fosse assim tão leve. Treinar cansado todos os dias não te faz resistente, faz-te lento. Muita gente diz, eu não tenho resistência, mas muitas vezes o problema não é resistência, é a gestão do ritmo. A pessoa sai rápido demais, gasta energia demais e entra em sofrimento muito cedo. É como entrar numa viagem longa com metade do depósito vazio. Claro que vais sofrer. Na corrida, quem parece resistente muitas vezes não é quem força mais, é quem controla melhor o esforço, mantém o ritmo estável e evita entrar em pânico nos primeiros minutos. Os corredores mais resistentes parecem económicos, não desperdiçam energia. Imagina dois corredores, os dois fazem 10 km. Um sai rápido, completamente empolgado, quase em modo de prova. Ao quilómetro 6 já está a negociar com entidades espirituais. O outro começa controlado, com respiração estável, passada relaxada e termina muito mais forte. Quem pareceu mais lento no início foi o mais inteligente. Muita gente não perde resistência no fim, gasta-a toda no início. Este é outro erro gigante. As pessoas acham que precisam de uma semana heroica, treinos brutais, muito sofrimento, muito orgulho no Strava e depois passam 3 dias sem conseguir andar direito. Resistência não funciona assim. O corpo melhora com repetição, com consistência, com semanas boas, repetidas muitas vezes, não com uma sessão épica seguida de colapso emocional e físico. O corpo adapta-se ao que repete, não ao que sobrevive. Então o que funciona melhor? Muito mais simples do que parece. Correr várias vezes por semana, controlar a intensidade, aumentar aos poucos, recuperar bem e repetir isso durante meses. Claro que é menos sexy, mas funciona muito melhor. O treino longo não é para provar nada. Isto que eu vou dizer agora vai salvar muita gente. O treino longo não é uma prova semanal. Não tens de provar que és guerreiro todos os domingos. Muita gente faz isto. Começa rápido, acelera no meio, sofre no fim e destrói a semana inteira. E acha que treinou bem. Não treinou, só ficou cansado. O treino longo serve para construir a base, melhorar a eficiência, ensinar o corpo a aguentar tempo, sem destruir recuperação. Se acabas sempre completamente arrebentado, o longo está mal doseado. Treino longo não é para ganhar medalha, é para construir um motor. Então o que é que deves fazer na prática? Muito simples. Abranda os treinos fáceis. Provavelmente mais do que achas que é necessário. Sim, um pouco mais lento do que aquilo que achas necessário. Depois, para de transformar todos os treinos numa prova. Nem todo o treino precisa de rigor. Às vezes, o melhor treino é aquele que deixa pronto para o próximo treino. Outro ponto, faz um treino mais exigente por semana.
mas controlado. Não é para sair de lá completamente morto. Só precisas de algum estímulo mais forte e no resto da semana constróis a base. Outro ponto essencial é dormir melhor. Isto parece básico, mas muita gente quer resistência a dormir 5 horas. O corpo não é um milagre tecnológico. Por fim, dá tempo ao processo. Resistência demora, mas melhora muito quando o corpo recupera, o treino é consistente e o ego deixa de decidir o ritmo. Se queres melhorar a resistência sem sofrer tanto, não precisas de aprender a sofrer mais. Precisas de aprender a controlar melhor o esforço. Correr fácil quando deve ser fácil, recuperar melhor e ser consistente durante muito tempo. Porque a verdadeira resistência não é sobreviver a um treino brutal. É conseguires voltar amanhã e correr bem outra vez. E acredita, quando aprendes isso, a corrida começa finalmente a parecer mais leve. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de dar o teu joinha, partilhar com os teus amigos, subscrever o canal caso ainda não tenhas subscrito e até à próxima. Bons treinos.